Oi pessoal, aqui é a Mônica Pavani e esse vídeo vai para você que vai fazer prova agora no próximo domingo para a Fundação Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, né? Esse concurso é organizado pela banca Consulplan e a gente vai olhar questões desta banca que contemplam os assuntos do edital. Nesse módulo aqui, ou nessa parte, a gente vai dar uma olhadinha na questão de controle social, participação da comunidade, né? E vamos contemplar a Lei 8.142 e outros documentos que tratam desse assunto. Então vamos lá. Por controle social, entende-se em saúde a participação da sociedade civil no planejamento, implementação, monitoramento e avaliação dos serviços. Este é um princípio garantido pela Constituição Federal e regulamentado. Aqui, o candidato deveria saber que a lei que trata da participação da sociedade na gestão do SUS é a lei, vamos lá, a Lei 8.142, né? Ela trata tanto da participação da comunidade na gestão do SUS, como das transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Questão número 35 diz assim: a participação comunitária em saúde está disposta na Lei Federal 8.142-E. Então, vamos dar uma olhada no panorama geral aí, ver o que você acha e a gente já conversa. Então, facilita a resolução dos problemas de saúde. Interessante aqui dessa questão são as questões, as opções que não são verdadeiras. Então, coloca-se aqui que ela substitui o ato médico, que ela não é relevante, né? Então, a participação comunitária não seria algo relevante, tanto é que começa essa exigência desde a Constituição Federal. Letra D diz assim: dificulta a resolução dos problemas de saúde, e a letra E diz: não influencia na resolução dos problemas de saúde. Então, a resposta para nós é que ela facilita a resolução, né? Porque ao se manifestar, ou ao se manifestarem, né, os segmentos que compõem, por exemplo, conselhos, conferências de saúde, os problemas são evidenciados e podem ser resolvidos com mais facilidade. Perfeito? Vamos para a próxima. Então, vamos analisar aqui a questão número 36. O que eles dizem? Considerando o Conselho de Saúde, pode afirmar. Deve ser se pode afirmar, né? Então, eles colocam aqui várias opções. E uma coisa que é uma maldade em prova que eles colocam, e está caindo em desuso, porque é uma questão antiga, né? Porém, eles colocam assim: A, B e C estão corretas, as alternativas acima estão incorretas. Quer dizer, uma covardia com o candidato. Gente, vocês me desculpem, eu estou gravando aqui numa sala aqui, em sala principal, e ela dá para uma via, né? Então, eventualmente, a gente vai ter que contornar aqui um pouquinho o barulho dos carros. Então, vamos lá. Antes da gente responder a questão, vamos fazer uma pequena revisão da questão da participação da comunidade na gestão do SUS, né? Então, a gente vai ter aqui os conselhos de saúde e as conferências de saúde, cada um com as suas características. Então, conselhos são permanentes e deliberativos e atuam na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, né? Só para a gente lembrar, o Conselho participa da direção do SUS de cada esfera, ele é deliberativo porque o que ele diz precisa ser acatado, né? E ele é permanente, e o que se recomenda é que as suas reuniões sejam mensais. Só que mesmo com as reuniões mensais, o conselho ele não deixa de existir. Ele vai estar existindo o tempo todo. Perfeito? Vamos lá.
Continuando aqui em relação ao Conselho, né? A Resolução 453 de 2012, ela vai tratar da reorganização, da estrutura dos conselhos, etc. Então, ela mantém claro que o Conselho tem composição paritária, porque isso já está definido na Lei 8.142 de 90. O que é a composição paritária? Metade usuários e metade de outros segmentos. Então, é para a gente guardar isso. Ainda para guardar, que às vezes cai em prova, é que a proporção de trabalhadores nos conselhos de saúde é de 25%. Bom, e tem alguns detalhes interessantes sobre conselhos de saúde, como você pode ver aqui, né? Os conselheiros não são remunerados, dos conselhos não podem participar o Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, né? A eleição para os conselhos ocorre a cada 2 anos e se recomenda a renovação de no mínimo 30% dos representantes de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço. Perfeito? Então, essas são algumas características gerais trazidas pela Resolução 453 de 2012 sobre os conselhos. Então, depois dessa conversa, a gente vai considerar aqui o que está correto. Nós vimos ali atrás, né? Aqui o Conselho atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Vimos que ele é um órgão colegiado. Por que ele é um órgão colegiado? Porque é composto de diversos representantes de diversos grupos de interesse da nossa sociedade. E a letra C diz: a representação dos usuários nos conselhos é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Então, a A, B e a C estão corretas. Número 37 é uma questão nova, né, recente, né, melhor dizendo. Ela é uma questão, aqui, ó, gente, de 2019, né? Então, a gente tem que se pautar por ela, porque é a mais recente dessa banca. Então, bota lá. Quanto às características dos conselhos de saúde, julgue os itens seguintes. Então, dá uma olhadinha, dá uma pausa, julga, marca a sua resposta e a gente conversa no próximo slide. Então, para ajudar aqui no teu raciocínio, os conselhos de saúde eles têm algumas características. Então, eles colocam lá: os conselhos de saúde não são órgãos responsáveis pela gestão ou pela execução dos serviços. Então, eles não têm responsabilidade direta sobre a prestação de serviços de saúde e essa responsabilidade cabe ao poder público das 3 esferas de governo. Então, essa é uma dica, fica de olho nisso. A função dele é deliberativa, ele ajuda, na verdade, participa da tomada de decisão, né? Mas ele não executa coisa alguma, né? Então, tem que ficar de olho, porque às vezes as pessoas costumam fazer uma certa confusão aqui a respeito disso, certo? Muito bem. Vamos ver aqui mais uma dica. Ainda como característica do Conselho diz: o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, é aquilo que a gente já falou lá atrás, é composto por grupo de pessoas que representam diferentes grupos da sociedade, sendo que 50% deles representa usuários. Ele é permanente, a sua existência é garantida em qualquer circunstância. Para ser extinto, é preciso haver uma lei e ele é o quê? Deliberativo, ou seja, toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder público. E ainda se diz o quê? Para garantir sua total autonomia e efetividade ao controle social,
o conselho não é subordinado ao poder executivo, né? Então, essas características é bom que a gente tenha em mente. Isso é de um manual de controle social do SUS e que tem sido explorado em algumas provas. Então, vamos lá. Quanto às características do Conselho de Saúde, julgue os itens. 1. O Conselho de Saúde tem responsabilidade direta sobre a prestação de serviço. Nós vimos que ele não tem. Número 2. Um Conselho de Saúde é um órgão colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas representantes dos usuários do SUS. Terceiro, o Conselho de Saúde é um órgão temporário. Não, ele é um órgão que? Permanente. Isto é, apesar de sua existência garantida, para ser extinto, não é preciso haver uma lei. Sim, essa lei é necessária. Ele só vai poder ser extinto se houver uma lei. E número 4 diz: o Conselho de Saúde é subordinado ao Poder Executivo, ao prefeito, governador, secretário de saúde, por exemplo. Não, ele não é subordinado. Então, apenas a 2 está correta. 38. A sociedade começou efetivamente a participar da gestão do SUS por meio dos conselhos de saúde, que passou a exercer o controle social, participando do planejamento das políticas públicas, fiscalizando as ações de governo, verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS e analisando as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo Estado no gerenciamento da saúde. Considerando os conselhos de saúde, está correto que se afirma em. Então, ou seja, eles deram um enunciado gigante, mas pode perguntar características do conselho. Então, letra A diz: é composto por pessoas que representam o SUS, sendo apenas representante das secretarias de saúde. Nós vimos que ele tem representação de diversos segmentos sociais. A letra B diz: é um órgão permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer circunstância. Para ser extinto, é preciso haver uma lei. Perfeita, essa é a nossa resposta. Porque aqui, repara, estão pedindo que está correto, né? Letra C diz: são órgãos responsáveis pela gestão e execução dos serviços. Nós vimos lá atrás que não, né? Que os responsáveis são os gestores e não o conselho. E a letra D diz: garante total autonomia e efetividade ao controle social. O Conselho de Saúde é subordinado ao Poder Executivo. Vimos que ele não pode ser subordinado porque ele precisa ter a sua autonomia garantida, né? Então, essa questão vai trazer para nós aí esse erro. Então, 38, letra B de bola. Então, eles colocam para nós aqui, ó. Considerando a Lei Federal número 8.142, que instituiu as diretrizes e formas de participação e controle social, identifique abaixo as diretrizes fundamentais em relação aos conselhos municipais de saúde. Então, a gente tem que lembrar algumas características. O que o conselho é? Permanente e deliberativo. Ele tinha a composição, ele tem, né? A composição paritária, ou seja, metade dos seus componentes é representante de usuários, a outra metade de outros representantes. Então, essa questão é fácil para nós. Qual vai ser a nossa opção? Isso mesmo, ó. Caráter deliberativo e paritário. Por quê? Letra B diz caráter paritário e pioneiro. De pioneiro nada tem. Letra C diz caráter prioritário. Não, ele tem caráter o quê? Deliberativo, né? Letra D diz
Caráter pioneiro e deliberativo, não é pioneiro apenas deliberativo. Caráter concreto, que não existe, e paritário. Paritário ele até é, mas a resposta está na letra A. Número 40 diz: considerando os termos da Lei Federal 8.142 de 90, marque V para as verdadeiras e F para as falsas, referentes à alocação de recursos no Fundo Nacional de Saúde. Esse é um desafio, mas se você vem estudando, você já sabe a resposta. Dá uma analisada aí. Então, só para a gente lembrar, né, como é que são alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde, ou seja, como é que o Ministério da Saúde vai usar ou vai direcionar o uso desse dinheiro que está lá colocado no Fundo Nacional de Saúde. Então, o primeiro ponto são despesas de custeio capital do Ministério. Deixa eu ajeitar isso aqui, que ficou muito riscado, ficou feio. Então, lá, despesa de custeio e capital do Ministério da Saúde, né? Investimentos previstos em lei orçamentária anual, investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde e a cobertura das ações e serviços a serem implementados pelos municípios. Então, diante disso, vamos voltar à questão e descobrimos que todas as opções são verdadeiras e a resposta está na letra A. Vamos lá? Então, aqui a gente mostra para você a fonte, ou as fontes que foram utilizadas para fazer ou construir essas respostas. Essa revisão, uma revisão breve, que trata de quê? De conselho de saúde, de controle social, né? Mas eu acho que ela aponta pontos relevantes aí onde você deve reforçar os seus estudos. É aquela história, eu já pedi, vou continuar pedindo, se inscreve no canal, curte, compartilha, né? E porque eu quero monetizar o canal, mas eu preciso ter 1000 usuários e eu ainda não tenho. Tá pertinho, mas eu ainda não tenho. Então se inscreve lá, me ajuda aí, tá bom? Bons estudos!